Oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, a gente acabou de trabalhar com o Teorema dos Ângulos Internos, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre vai medir 180 graus. E fizemos várias questões em cima disso. Existem várias formas de cobrar esse tipo de teorema. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o teorema do ângulo externo. Como o nome já diz, externo, ele está fora do triângulo, tá? Então, o ângulo externo, ele está fora do triângulo. Olha o conceito aqui de ângulo externo. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Vou explicar isso aqui. Outra, ângulo externo é o ângulo externo somado ao interno adjacente a ele, mede 180 graus, ângulo de meia volta. Como assim, Pro? Não entendi nada. Então, vamos lá, Existe várias formas de você encontrar o ângulo externo. Então, assim, aqui 60 é um ângulo interno, 40 é um ângulo interno, 80 aqui é um ângulo interno, tá? Quem é o ângulo externo aqui? O X. O ângulo X, que eu não sei quem é. Então, o que a proposição teorema diz? Que o valor de um ângulo externo sempre será igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o que é ser adjacente? Ser adjacente é possuir um lado em comum e um mesmo vértice. Então, esse ângulo aqui é adjacente, esse 80 aqui é adjacente ao X, porque eles possuem esse lado aqui em comum, tá? E eles compartilham de um mesmo vértice. Então, o teorema diz que a soma dos dois ângulos não internos, não adjacentes a ele, ou seja, são os dois ângulos que estão distantes, vai ser sempre o valor do ângulo externo. Se eu somar aqui 60 mais 40, eu vou encontrar quanto aqui? 100. Mas existe também, gente, outra forma da gente encontrar o ângulo externo, tá? Então, eu posso fazer assim, somar os dois ângulos não adjacentes internos e eu vou encontrar o valor externo. Ou eu posso fazer o seguinte aqui, Na questão, na verdade, eu coloquei 80 porque eu achei depois. Então, a questão vinha sem nada, Essa questão só vinha com 60, 40 e vinha aqui um Y. Então, vamos dizer que aqui não existe esse 80, Era um Y. Como é que eu vou encontrar o valor desse Y e desse X? Então, eu sempre vou primeiro pela regra, Aqui eu quero encontrar esse ângulo interno e o externo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pela regra do teorema dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180. Então, vou somar 40 mais 60, não existe esse 80 aqui, é Y. Mais Y é igual a 180. Calculando a equação, eu achei que o Y é igual a quanto? 80. Por isso que eu coloquei aqui, Então, se o Y é 80, eu já achei esse ângulozinho interno. Pronto, a partir daí, para eu achar o ângulo externo agora, existem duas maneiras. A primeira foi essa que eu falei com vocês. Eu somo os dois ângulos não adjacentes a ele e vai ser o valor do ângulo externo. Ou eu faço por esse método, que eu até repeti aqui, gente. Eu até repeti aqui. Ou eu faço por esse segundo método aqui. Então, eu faço por esse método, 60 mais 40 é igual a 100 para achar o ângulo externo. Ou eu faço o seguinte, eu sei que esse ângulo interno com esse ângulo externo é uma meia volta. O ângulo, gente, de meia volta, lembra do ângulo de meia volta? Chamado de ângulo raso, ele mede 180 graus, Então, a dica, se esse ângulo aqui representa um ângulo raso de meia volta, e eu já tenho o valor desse Y aqui, que é 80, então, se esse todo é 180, eu faço 180 menos esse 80 que eu já tenho, sobrou o quê? 100, 180, que é a volta completa, menos
o lado que eu já tenho, 80, sobrou o quê? 100. Então, esse ângulo externo aqui mede 100. Então, para encontrar o valor do ângulo externo, eu gosto mais de fazer por esse aqui, ó. Vou até botar um asterisco. Então, você pode fazer assim, ou você faz a soma dos dois ângulos não adjacentes ao ângulo externo, vai ser o valor do ângulo externo, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu encontrei o ângulo interno, medindo 80. Depois que eu achei o ângulo interno, 80, eu acho o externo, tá bom? Então, vamos resolver aqui alguns exemplos. Vocês já copiaram? Então, eu tenho aqui, ó, tá pedindo o valor desse ângulo externo. Mas como é que eu vou encontrar o valor desse ângulo externo? Então, ó, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Primeira maneira, a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele vai ser o valor dele. Então, 30 mais 75 é quanto? 105. Então, esse ângulo mede quanto? Ou eu posso fazer dessa segunda maneira. Eu vou encontrar o ângulo interno. Vou fazer aqui, ó, 75 mais 30. Mas eu vou chamar aqui de Y. Que eu vou achar esse ângulo interno. É igual a quanto? 180. Ó. Então, 75 mais 30, eu vou afastar aqui pra cá. É 105 mais Y é igual a 180. Y é igual a 180, passo pra lá com o sinal trocado, menos 105. Y é igual a 75. Então, esse ângulo daqui mede quanto, Pro? 75. Então, como é que eu vou fazer agora? 180 menos 180 é a meia volta, menos o ângulo interno. Ó, se a meia volta é 180, menos a parte que eu já tenho, é 75. Sobra o quê?